Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente começa o terceiro podcast do Pode Transportar e o tema de hoje é reforma tributária, principalmente para nós que estamos no setor de transporte de carga aqui no Brasil. Tá? Por que é relevante a gente falar sobre reforma tributária? Apesar de parecer um assunto longo, né, um assunto de longo prazo, talvez não seja, é um assunto estratégico, vai impactar muito as nossas empresas, tá bom? Bom, a gente vai bater um papo aqui. Vou apresentar aqui nossos especialistas. A gente vai bater um papo de modo que você consiga tatear o que a reforma tributária vai trazer de impacto. Você não vai conseguir ver todos os detalhes, saber de todos os detalhes, mas pelo menos você vai sair daquele breu total, do escuro total, para conseguir depois pesquisar informação, tirar dúvidas, né, para fazer perguntas para a gente depois também. Tá bom? Bom, hoje, quem está patrocinando, né, que é o idealizador do podcast Pode Transportar, é a Jacometo Corretora de Seguros. Tá? E como eu falei, eu estou aqui com a especialista, com a Lilian e com a Isabela. Né? Isabela, podem se apresentar, por favor. Pode ir. Bom, vamos lá. Meu nome é Isabela Scarparo, eu sou contadora, coordenadora do setor de consultoria tributária da Roveda e Marcelino Sociedade de Advogados. Atuo aí na área tributária corporativa há mais ou menos 10 anos, né, atuando ali em multinacionais, gestão de equipe, liderança de projetos, impostos diretos e indiretos. Então, acho que talvez consiga compartilhar aí um pouco dos insights que eu venho tendo e estudando, né, sobre a reforma tributária sobre o consumo. Perfeito. Eu sou Lilian Ribeiro, sou advogada, contencioso tributário, em especial atuo ali no escritório também Roveda e Marcelino, Sociedade de Advogados. Também tenho uma experiência próxima aí de 10 anos já nessa área. E também espero que a gente possa ter um tempo, curto tempo para esgotar, acho que certamente a gente não vai esgotar o tema da reforma tributária, em especial voltada para o setor de transportes, que a gente vai ver aí no decorrer vai impactar bastante, então espero que seja um tempo bem agradável para todos nós. Legal, obrigado pela presença de vocês. A gente que agradece. Obrigada. Bom, acho que a primeira pergunta, eu já vou começar, porque foi uma das falsas verdades quando eu fui ver sobre reforma tributária, é que parece uma coisa muito distante. Então, a primeira pergunta é quando que passa a valer a reforma tributária? Né? Mas, melhorando um pouco mais a pergunta quando a reforma tributária começa a impactar diretamente e na rotina de uma transportadora pra gente? Legal. Importante, acho que a pergunta, e eu acho que normalmente quando a gente fala de reforma tributária, parece ser algo ainda muito distante, né? É importante falar que a reforma tributária ela já está acontecendo, né? A gente teve a publicação da Emenda Constitucional 132 de 2023 no final de dezembro, né? Então, no apagar das luzes, como a Lilian costuma comentar, para o Natal, para o Ano Novo, a gente teve a publicação da Emenda Constitucional, que trata da reforma tributária. E, a partir daí, obviamente, a gente demanda de regulamentações específicas para cada novo tributo que vem com esse novo sistema, do ponto de vista nacional, subnacional. Então, é fato que, de acordo ali com uma linha do tempo, digamos assim, agora, em 2024, nós estamos num momento aguardando a legislação complementar que vai vir para regulamentar pontos do texto base da reforma. Né? Então, em 2024, 2025, a gente vai ter aí essa regulamentação via legislação complementar, a gente vai saber, né, como efetivamente vai se comportar esse novo sistema tributário do ponto de vista operacional, quando a gente fala de obrigações acessórias, quando a gente fala do ponto de vista sistêmico, né? E posto isso, depois desse período, a gente vai ter ali o período de transição, efetivamente, dos tributos. Então, onde começa em 2026 a transição da CBS, né? A gente vai comentar, acho que na sequência, um pouquinho mais do que é a CBS, o que é o IBS. Depois, começa ali, efetivamente, o período de transição do IBS, né? Até que em 2033, efetivamente, a ideia é que a gente esteja com um sistema totalmente já instituído e uniforme. Né? Eu acho que um ponto importante da gente trazer quando a gente fala do período de transição da reforma é justamente o ponto que, na maior parte desses longos, próximos anos aí que a gente vai estar
caminhando para esse novo sistema, a gente vai ter 2 sistemas, né, completamente diferentes, com premissas diferentes, com princípios diferentes, caminhando juntos, né? E as empresas terão que se adequar nesse aspecto. Primeira dúvida. Então, assim, a reforma tributária está no ponto que tem um esqueleto, já tem um rascunho geral do que vai ser. E agora, acho que você comentou leis complementares. As leis complementares vão recheando ou colocando as regras, o pente fino do que vai acontecer em cada etapa. Mas as etapas principais já estão definidas, é isso? Exatamente. E um ponto, antecedendo um pouco, né? A gente hoje tem o sistema tributário mais complexo do mundo. Então, era necessário uma reforma, né? E a reforma, ela, pelo menos há uns 40 anos, a gente tenta implementar uma reforma tributária. E agora ela está aí posta. Então, as regras gerais, né? Realmente o texto base, o que vai nortear as regulamentações vindas através de lei complementar. Então, esse texto base a gente já tem. Algumas diretrizes gerais né? Nós temos o que será os tributos que foram trocados, né? Então, a gente tem hoje, né, o PIS e a COFINS, que será substituído pela CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que é de caráter da União, né? Competência da União. E nós temos hoje o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, de competência municipal, e o ICMS, de competência estadual, que é o principal tributo aí para o setor de transportes. Então, esses 2 impostos serão trocados pelo IBS. Será o Imposto sobre Bens e Serviços. Então, um primeiro requisito, um primeiro objetivo aí que veio através do texto base é que ambos terão a base, né, a base de cálculo igual. Né? A mesma base de cálculo. A mesma base de cálculo. Perfeito. O que hoje não é, né? O ICMS é uma coisa, o ISS é outra, o PIS e COFINS é outra, completamente diferente, né? Perfeito. Agora, voltando que nós vamos ter 2 sistemas correndo paralelamente, certo? Isso. Quando que esses 2 sistemas, né, os 2 sistemas tributários, vão começar a valer paralelamente? Porque, né, entendendo que eu tenho que, pelo menos, né, vamos colocar um prazo aí, 1 ano antes, eu tenho que começar as mudanças de sistema, de entender como que vai ser a parte de contábil. Eu, né, como empresário, como dono de uma transportadora, tenho que entender todos os impactos, pelo menos 1 ano antes de entrar na prática. Quando que entra a valer os 2 sistemas, mesmo que ainda a nova reforma seja inicial? Essa pergunta é bem capciosa e bem importante, né? Porque quando a gente fala do longo período de transição, às vezes a gente tem essa falsa impressão de que, né, quando chegar lá perto eu começo a ver isso. E já está, né, muito perto. Esse novo cenário ele começa a viger em 2026, né? Onde efetivamente espera-se que tenhamos já todas as leis complementares ali postas, vigentes e com as devidas regulamentações do novo sistema. E eu acho que um paralelo importante da gente fazer sobre esse assunto é que a partir de 2026 o texto base, né, ele traz algumas possibilidades para o contribuinte aí em relação a esse novo sistema. Também em 2026 a gente começa com a transição da CBS, ou seja, eu vou ter PIS, COFINS e CBS já, né, valendo ali durante esse período. E eu tenho a possibilidade de que, se eu já estou em compliance, já consegui me adequar a esse novo sistema, efetivamente, eu seria dispensado de contribuir com a CBS nesse primeiro momento, nesse primeiro ano de teste, né? Então, acho que é importante trazer esse paralelo, porque é muito próximo. A gente já está em 2024, né? Então, passando esse ano, eu tenho 2025 para me ajeitar e 2026 começa o teste dos 2 sistemas paralelos. Exatamente. Então, não é muito longo prazo mesmo. E trazendo aqui, né, para uma aplicabilidade prática disso, em especial para o setor de transportes. Muitos contratos dentro do ramo de transportes, eles são estabelecidos a longo prazo. Então, vamos que um contrato estabelecido na data de hoje, né? Se ele tem, sei lá, 5, 10 anos, muitas vezes, é factível, né? Um contrato de parceria, muitas vezes de exclusividade de transportes. Eu preciso
verificar, né, se nesse prazo estabelecido contratualmente eu vou estar aí possivelmente com 2 sistemas sendo aplicado. Então, 2026 a gente sabe já começa o teste da CBS, mas em 2027 ela já passa a viger. Né? Em 2027 já passa a viger a CBS. Então a gente exclui o PIS e a COFINS, não trabalharemos mais com PIS e a COFINS, mas sim com CBS. E em 2029 a gente começa o ano de teste do IBS, que substitui ICMS, em especial, né, para o setor de transportes, mas também ISS. Então, e daí vai ser com alíquotas progressivas, né? À medida que a gente vai se desfazendo do atual, a gente vai apesar aumentando do PIS e COFINS também serem relevantes para o sistema, né, para as empresas de transporte, acho que o CMS e o ICS são os mais relevantes. Então, o ICMS e o ISS é 2029. Então, tem um prazo um pouco... Não, perfeito. Então, dá para dar uma acalmada. Não estou falando que está tranquilo, mas então, né, acho que o que mais impacta hoje, ou pelo menos o montante mais relevante, é ICMS e ISS, né? Claro que PIS e COFINS também impactam. Legal. Exato. Partindo para a segunda, acho que deu para a gente entender então o nível de urgência que a gente tem com isso, né? E mesmo esse 2029 é uma coisa que a gente já tem que começar a se preparar, né? Não tem... porque se a gente entende que temos hoje regras muito complexas, nós, né, estaremos convivendo com 2 regras. Uma muito complexa e a outra na transição. Então... E acho que é importante comentar também que o IBS, assim como hoje o ICMS e o ISS, eles continuam sendo tributos subnacionais, né? Então, eu continuo tendo, embora, como a Lilian trouxe, a gente passe a ter ali base de cálculo idêntica para ambos os tributos do IVA dual, então, tanto para a CBS quanto para a IBS. Tenho ali regimes que serão idênticos para os dois. Enfim, as alíquotas do IBS ainda continuam sendo... administradas ali pelos municípios e pelos estados, pelos entes federados como um todo, né? Pensando que no Brasil nós temos mais de 5.000 municípios, né? 26, 27 estados, considerando o Distrito Federal, é possível que a gente tenha ainda também uma complexidade nesse sentido do ponto de vista de adequação. E aí até a razão dessa transição do ICMS e o ISS para o IBS ser um pouco maior do que efetivamente a CBS, né? Claro. Sim, não. Eu estava até, antes de me preparando para fazer as perguntas do podcast aqui, eu fui lá com o nosso time técnico, que faz o nosso TMS, nosso software que gerencia a transportadora, e eu fui verificar. A gente tem mais de 1.500 regras fiscais cadastradas, né, no sistema, prontas, 1.500 regras já prontas. E todo mês tem clientes que pedem personalização, que algum contador pediu, que ele manda a regra ou a brecha que ele achou, ou seja... É quase... O sistema, na verdade, é feito sob medida para toda a regra fiscal. Então, quantas eu vou precisar ter com a nova reforma tributária? Porque quando eu falo isso parece que é algo ruim para a empresa de software que está fazendo o sistema. Mas, na verdade, quando muda um colaborador, né, a pessoa que emite lá os documentos fiscais, eu tenho uma dificuldade por quê? Porque eu não consigo ensinar regra fiscal. Eu ensino ele a como emitir o documento. Então, como tem muitas coisas, é quase como se a pessoa que emitisse o documento tivesse que saber todas as regras fiscais. E são inúmeras, né? Esse aspecto é bem interessante da gente comentar, né? Hoje, imaginem que a gente tem muitas variáveis para um mesmo produto, né? Então, é possível eu ter ter mais de 10, 15, 20 regras para um mesmo produto, porque eu posso ter situações que vão diferenciar a tributação. Então, eventualmente, se eu estou vendendo... para um consumidor final, eu vou ter uma determinada regra tributária. Se o produto vai ser aplicado em alguma situação governamental, eu vou ter uma regra tributária diferente. As próprias regras diferentes de cada ente federado, pensando ali no ICMS, né? Então, acho que hoje a gente tem um nível de complexidade extremamente alto quando a gente fala da manutenção das regras ali, efetivamente, para a emissão das notas, emissão do CTS, enfim. Quando a gente pensa no novo sistema partindo ali da reforma tributária, essa complexidade ela tende a diminuir quando a gente imagina que talvez eu tenha base ampla de incidência, né? Ou seja, eu vou ter as mesmas regras para fins de base de cálculo, para fins ali de aplicabilidade de benefícios, diferente do que a gente tem hoje. Às vezes um estado tem um benefício, outro estado não tem.
Agora, um ponto importante da gente trazer em relação à reforma, eu acho que um ponto bastante sensível também, é a questão do princípio do destino, né? Imagine que hoje o nosso sistema, ele é um sistema intrinsecamente de tributação na origem, né? Ou seja, onde se dá a prestação efetivamente, onde se dá ali a produção dos bens, serviços, e eu quebro esse paradigma 100%. A reforma, ela traz ali a tributação no destino. Então, isso tende a gerar um nível de complexidade também bastante assíduo nesse aspecto, né? Esse era um ponto, era uma questão que, né, você já se adiantou, mas eu ia perguntar, porque nessa tributação, nessa nova reforma, muda o jeito de fazer origem e destino. Exato, exatamente. A gente sai de um sistema, né, como eu comentei, que a gente tinha a tributação na origem, isso passa para o destino, e quando a gente ainda não foi regulamentado pelo texto base, vai vir a regulamentação via lei complementar, então ainda não temos muitas respostas, mas já temos indagações, né? Então é possível a gente imaginar, por exemplo, acho que um exemplo muito clássico aqui, quando a gente fala do princípio do destino, uma empresa, de repente, de software, que ela fornece o software para uma matriz que tem filiais em todos os estados do Brasil e todo mundo vai usar aquele software. Onde que eu tributo? Que é o nosso caso, inclusive, do transporte fácil. Exato, exato. Exatamente. Onde que eu tributo? Eu tributo na matriz que está comprando, mas daí eu estou impactando o princípio do destino, porque ele me diz que eu tenho que tributar onde está sendo o consumo, né? Eu acho que, para descomplicar, porque, assim, na regra, vocês estão falando que é a origem, certo? Mas nós atendemos clientes onde tem exceções, que está dentro dessas 1.500 regras ou mais, que eu comentei, que eu tenho que colocar o crédito ICMS no destino. Então, se fosse a regra, eu estaria feliz, sabe? Só vai mudar a regra. Não, vai mudar a regra. Agora, a minha preocupação, eu acho que a preocupação dos transportadores vai mudar a regra, mas vão existir essas exceções? Eu, como transportador, vou chegar num embarcador, num grande embarcador, e esse embarcador vai mostrar uma legislação e exigir que o meu sistema, o meu contador, acredite o ICMS para ele no destino em vez da origem, sabe? Porque eu acho que o grande problema do transportador é a exceção. Os clientes que chegam lá para conversar com a gente no sistema o meu embarcador exige, eu quero vender para ele, eu quero acreditar ele. Então, mesmo que a regra hoje seja origem, ainda eu tenho casos que são acreditados no destino, né? Então, se melhorar isso ou diminuir essas exceções, vamos dizer assim, eu acho que facilita para o transportador. Bom, agora daí entrando, né? Conectando com o que eu falei de facilitar. E antes da gente entrar um pouco mais a fundo, até mostrar algum slide aqui, eu queria perguntar qual que é o objetivo dessa reforma, né? Quais são as definições, o que eles pensaram para fazer a reforma tributária? Parece que é consenso que precisamos ter uma reforma tributária. Agora, quais são os objetivos estratégicos? Qual que é o macro, assim, a vantagem que a gente vai ter com isso? A gente tem alguns princípios norteadores da reforma, né? Então, o primeiro deles é a simplificação. A gente sabe que hoje temos, né, como eu falei, sempre repito e friso isso, o sistema mais complexo do mundo. E se a gente verifica que outros países adotaram o IVA, né, que é um imposto incidente sobre o consumo, apenas um imposto, né? A nossa ideia com a reforma seria copiar esse sistema, né, que já é adotado por mais de 174 países, mas não foi possível, porque no Brasil a gente tem a figura do ICMS e do ISS muito forte, né? Que é de competência dos estados e dos municípios. Então, foi necessário a gente implementar aí um IVA dual, né? Que inclui o CBS e o IBS. Eles terão base de cálculo idênticas, né? Ampla, mas será subdividido aí entre IBS e CBS. Então, o primeiro princípio norteador da reforma é a simplificação, né? E em relação a hoje em dia, né, nós temos uma guerra fiscal muito grande, que é exatamente isso que você trouxe anteriormente, né? Então, um estado tem regras diferentes, há uma guerra fiscal muito grande hoje referente a ICMS, porque um estado pode instituir, ele tem essa prerrogativa, né, de instituir benefícios que são mais atrativos. Então, faz sentido eu mudar a minha empresa para aquele estado que me concede benefícios X e Y, né, referente ao ICMS. Então, hoje existe essa guerra fiscal.
Com a reforma tributária, a premissa, né, é que acabe com a guerra fiscal. Há também a premissa com a reforma de que haja uma justiça fiscal, né? É trazido isso no texto base, uma justiça fiscal. Posso complementar a pergunta agora? Com certeza. Justiça fiscal quer dizer que vai diminuir o imposto? Tem algum objetivo de diminuir o imposto? Não. Essa premissa, ela nunca esteve em voga. Porque eu acho que é uma dúvida muito comum, não só no segmento de transporte, em toda a reforma tributária. Veio para diminuir? Pelo, né, que vocês estão falando, veio para simplificar. Isso, o primordial é isso, né? A simplificação. Por exemplo, outro princípio, né? É a questão da não cumulatividade plena. Então, assim, hoje é difícil a gente saber exatamente quanto é pago de tributo de fato, né? Porque a gente tem lá, inclusive, a gente sempre dá esse exemplo também, né? Se você pegar uma notinha, você vai ao mercado ali, né? Ao final da nota fiscal, você vê ali o valor aproximado de ICMS, né? Você não consegue estimar de fato quanto é pago de tributo sobre a operação. Então, a gente tem a incidência por fora, né? Ou seja, vai ser sobre o valor do bem, do serviço prestado. Então, vai ser a alíquota incidente sobre essa base de cálculo. E a não cumulatividade plena, o que quer dizer isso? Né? Tudo que eu tomar, tudo que eu comprar, né? Tudo que entrar e eu tributar, quando eu der a saída, eu vou poder me creditar desse valor. Né? Então, os créditos serão mais fáceis de aproveitamento, né? Então, e uma base mais ampla também de aproveitamento de crédito. Hoje a gente sabe que o PIS e a COFINS ele tem suas regras limitantes, né? Somente aquilo que é insumo. Claro. Só para trazer um pouquinho de contexto. Se eu sou uma transportadora, então, se eu comprar peças de caminhão que forem tributadas, eu posso aproveitar esse imposto pago lá numa peça de reposição, num pneu, talvez até num combustível, né? Talvez. E eu vou poder depois abater do que eu tenho que pagar de imposto, porque eu mostro que eu paguei ali. Exatamente. Então, o texto base ele só trouxe uma exceção, que são aqueles bens e serviços destinados a uso pessoal, né? Então, sei lá, comprei um carro, o sócio comprou um carro para ele, isso não vai ser possível de tomada de crédito, né? Para uso pessoal, então, essa é a única vedação trazida pelo texto base. Já tem claro a definição do que é uso pessoal? Ainda não. Isso vai ser trazido, regulamentado por lei complementar, né? Mas essa foi a exceção trazida pelo texto base, né? Enfim, então a gente estima que haverá uma possibilidade maior de tomada de crédito, porque, né, a gente está falando do PIS e COFINS, do ICMS, também existe uma série de travas, né, de utilização de créditos de ICMS hoje, em especial para transportadora. Então, agora a gente estima que, né, com a reforma tributária, a tomada de crédito seja diferenciada. Entendi. Não, legal. Eu vou pegar mais um exemplo aqui de transportadora, tá? Normalmente, as transportadoras, eles abrem CNPJs, né, domicílios fiscais em outros estados, para não ter que o famoso pagar a guia na barreira, pagar o ICMS adiantado porque você está entrando no estado. Vai mudar isso com a reforma tributária? Bom, eu acho que é um aspecto bem sensível, né, efetivamente. Imagine que a gente está falando hoje de um tributo que ele deixa de existir, né, e ele passa a ter regras totalmente distintas, inclusive. Né? A gente vai falar, aqui a gente está comentando nesse aspecto sobre as barreiras do ICMS, e a gente vai para um mundo de IBS que tem regras e comportamentos totalmente diferentes, inclusive que a gente ainda não sabe quais vão ser, né? Porque eles vão ser regulamentados via lei complementar, né? Então, esse ponto em específico, é muito provável que, após a vigência integral do novo sistema, a gente não se depare mais com essas situações de barreira especificamente, né? Porque eu vou ter uma base ali, efetivamente, regulamentando a operação como um todo, e o que vai ter de diferenciação entre estados e municípios é tão somente, né? E friso, tão somente as alíquotas,
né? Então, eu acho que é um aspecto importante quando a gente fala de simplificação, fatores desse tipo, realmente da gente levar em consideração. Mas é fato, né? Hoje ainda não temos uma definição totalmente assertiva sobre isso, porque vem, né, posteriormente regulamentado por lei complementar. Perfeito. Assim, parece que vai mudar, mas nós ainda não temos ideia de como que vai funcionar na prática. Exato. Né? Pelo que tudo indica, vai mudar. Então, o transportador que, né, utiliza isso ou faz isso, provavelmente vai ter algum impacto, né? Exato. Legal. A gente tem falado aí do IBS, CBS. Eu queria colocar um slide de vocês, né, para vocês explicarem o que é o CBS, mostrarem um pouquinho. A gente também vai colocar esses slides no link, né? Vai estar no link no canal no YouTube. Depois vocês vejam ali, a gente vai colocar os slides para vocês verem. Podemos colocar o slide? Opa. Esse é o slide, né? Vocês vão, né? Vai ter uma explicação ali de como que é hoje e como ficará. Perfeito. Bom, acho que, basicamente, né, é importante a gente entender esse esqueleto da reforma tributária, efetivamente, eu costumo dizer, porque realmente, quando a gente fala de todas as mudanças, é disso que a gente está falando, né? A gente tem ali regras, exceções, situações ali que a gente indaga, mas é disso, essencialmente, que a gente está falando. Então, basicamente, a gente está dizendo, né, que o PIS e a COFINS eles vão se transformar na CBS, né, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é de competência da União, portanto, um tributo federal. E o ICMS e o ISS, que hoje são de competência estadual e municipal, eles se tornarão o IBS, né, o Imposto sobre Bens e Serviços. Um ponto importante sobre o IBS é que ele continua, né, sendo um tributo ali subnacional, então as alíquotas que compõem ali efetivamente a alíquota base do IBS, parte vai ser dos municípios e parte vai ser dos estados, né? A soma dessas alíquotas, ou seja, como a gente comentou ali do princípio do destino, se eu estou mandando uma mercadoria para Londrina, no Paraná, a minha alíquota de IBS vai ser a soma da alíquota de Londrina mais a soma da alíquota do Paraná. Né? Então, é importante a gente ter aí essa visibilidade quando a gente está falando aqui de IBS. Tanto a CBS quanto o IBS, eles vão compor ali o IVA dual, né, que é a nossa sistemática tributária atual a partir do novo sistema, e o IPI, né, ele passa ali a ser o imposto seletivo, né, que também, assim como era o IPI, é de competência da União, né? O imposto seletivo, popularmente, ele tem sido chamado aí de imposto do pecado por conta dos fatores de incidência, né? Então, o IS, né, o imposto seletivo, ele irá incidir sobre uma população menor ali de operações, né? Então, intrinsecamente sobre aquilo que é prejudicial à saúde, né? Ou aquilo que é prejudicial ao meio ambiente. Deixa eu fazer uma pergunta. Sou um transportador. Em que momento que eu pago PIS e COFINS? Conforme a gente comentou no texto base, efetivamente, né? O IVA dual ou a CBS, que vem substituir aí o PIS e COFINS, ele passa a ter uma base ampla de incidência, então, sobre toda a circulação ali de bens tangíveis, intangíveis, direitos, serviços. O momento, ou seja, o fato gerador efetivamente dessa operação, ele vai ser regulamentado por lei complementar. Né? Lei complementar. Então, a gente ainda não porque tem essa resposta. Fica mais fácil de entender quando a emissão do CTE, né? Normalmente ali no ICMS, quando eu faço uma nota fiscal de serviço, ISS, fica mais óbvio, né? E agora, eu queria fazer uma pergunta do imposto seletivo, o imposto do pecado. Porque você comentou, então, que vai ser coisas que são prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, né? Isso traz a questão, por exemplo, né, esse segmento que está tão ligado ao combustível fóssil, se entra a mesma coisa, quem decide o que é prejudicial ao meio ambiente, né? Às vezes parece que quando a gente fala, isso é prejudicial ou não, talvez tenha diferentes pontos de vista, né? Se, por exemplo, falar que combustível fóssil, queimar gasolina, é prejudicial ao meio ambiente, isso pode ser taxado? Pode ser, né, ter um imposto elevado através do imposto do pecado? Então, o transportador pode ficar vulnerável a esse tipo de aumento de carga tributária, vamos dizer assim?
É possível, né? A gente ainda não sabe exatamente qual vai ser ali os fatores de... O legislador dirá, né? O que é o prejudicial à saúde ou ao meio ambiente, né? Exatamente. No caso dos combustíveis, por exemplo, o que a gente sabe, partindo do texto base, é que para combustíveis e lubrificantes vai haver um regime diferenciado de tributação, né? Então, tem alguns segmentos que estão nichados nesses regimes diferenciados. Não sabemos se é benéfico ou não, apenas que será diferenciado. E que, de acordo com a natureza ali do imposto seletivo, é possível que a gente tenha essas situações contraindicativas, né? Acho que um exemplo muito clássico quando a gente fala desses choques ali entre os tributos é o caso dos produtos açucarados ou do próprio açúcar, né? Açúcar é um item de cesta básica que no texto base entra no rol de isenção, por ser um produto de cesta básica. Porém, eu posso dizer que o açúcar é prejudicial à saúde, né? Produtos açucarados como goiabada, que é um produto de cesta básica, é prejudicial à saúde por ser açucarado. Então, será que um produto que seria isento de CBS, IBS, teria ali incidência no imposto seletivo, no imposto do pecado, né? Tem bastante argumentos, né, a favor e contra. Açúcar, combustível. Combustível prejudica o meio ambiente. Mas se tá... É para uma ambulância, sabe? Vai ter muita discussão sobre isso. E é o Senado, deputado, é a legislação que vai falar isso. Exatamente. Eu vi que vocês comentaram. E tem um prazo para que isso aconteça? Sim, nós temos o prazo de 180 dias a partir da edição, né, do texto base, para que elas comecem a serem para que as leis complementares comecem a ser editadas, né? Então, o nosso Congresso já está reunido em comitês, né, que definirão essas leis complementares. Então, elas serão promulgadas nos próximos 2 anos, mas a gente já tem estabelecido aí alguns comitês que já estão trabalhando a todo vapor nisso. E essas mudanças, né, até o prazo que o Senado, né, essa legislação pode mudar, é aquele prazo de 5 anos, acho que você tinha comentado. A cada 5 anos eles podem definir os benefícios ou não benefícios. Então, assim, vem a regra geral, né, que vai valer a princípio para todos, mas aquela máxima de que toda regra existe a sua exceção também é válida aqui, né? Então, apesar de termos definido o texto base, e que vai viger para todo mundo, existem as suas exceções. Então, existirão setores que serão beneficiados com a redução da alíquota do IBS e CBS, do nosso IVA dual. Teremos alíquotas reduzidas a 30%, a 60% e a isenção, né, a 100% de redução. E, né, por exemplo, um dos setores que será beneficiado com redução de 60% será o agro, né? Setores como alguns de serviço, né, como contadores, essas sociedades uniprofissionais, né, regulamentadas, elas terão uma redução da alíquota de 30%. Então, outros regimes, né, beneficiados não, mas alguns regimes especiais, como a Isabela falou, né, todas essas exceções, né, esses benefícios, eles poderão ser revistos em 5 anos. Isso está previsto no texto base. Ou seja, um setor que hoje, né, pensando no cenário onde comece a vigir, de fato, a reforma tributária, um setor que está beneficiado hoje, daqui 5 anos, poderá ser revisto. E o contrário também pode existir. Um setor que hoje não é beneficiado pode vir a ser em 5 anos. Então, mais do que nunca, o serviço de lobby será requisitado, né? Porque, enfim, quem vai rever isso, né, vai ser o nosso legislador, então, né, isso vai existir. Se eu tenho uma transportadora, então, estamos com o sistema, com a nova reforma vigente, é bom fazer um planejamento para 5 anos e depois fazer cenários pessimistas ou mais otimistas de acordo com os legisladores, né? Porque pode mudar para ou ter mais benesses ou ter aumento de carga tributária. Exatamente. E aí um dos princípios balizadores também
da reforma é a segurança jurídica. Mas daí a gente traz algumas provocações, né? Porque se a gente se depara com um cenário como esse, né, 5 anos é um período curto para um planejamento, né, para uma reestruturação, muitas vezes, de regime, de sociedade, enfim, tudo isso impacta, né? Então, me parece um contrassenso dizer que isso é uma segurança jurídica, né? Na teoria está bonito, mas na prática parece que vai contra o que está dizendo. E mais do que nunca, e agora puxando sardinha para o nosso lado aqui, né, o profissional tributarista, seja ele, né, também contador, advogados tributaristas, enfim, consultores, serão protagonistas, né, nesse período, porque é um indicativo nosso, e acredito de todo o mercado tributário, de que as empresas revejam, né, o seu planejamento tributário constantemente, né, pelo menos dentro desse período e, enfim, anualmente, na verdade, porque isso vai impactar. Legal. Eu vou fazer uma pergunta agora sobre, né, acho que você tinha comentado sobre alíquotas diferentes de cidades e estados, né? Então, basicamente, ali no estado a gente tem o ICS e o ICMS, que vão virar o outro, né, que vão virar o outro imposto. E mesmo sendo um outro imposto, estados e municípios vão poder ter alíquotas diferentes? Eles ainda têm autonomia para colocar alíquotas diferentes? Sim. É importante frisar, né, sobre esse aspecto. Às vezes, quando a gente fala de simplificação e o fato da legislação complementar trazer ali as diretrizes do IBS, talvez gere essa falsa impressão de que eu vou ter efetivamente uma legislação única, talvez, para o IBS, né? É fato que, para fins de matriz de incidência, ou seja, base de cálculo, fato gerador, benefícios, regimes especiais, eu vou ter, sim, uma legislação federal onde municípios e estados não podem trazer diretrizes diferentes para isso, né? Então, essa legislação complementar ela vai ser seguida por todos os estados e municípios, sem exceções. Agora, alíquotas, sim, né? Respeitado ali o teto fixado pelo texto da reforma, a gente vai ter, sim, alíquotas diferentes para cada ente federado, né? E eles vão ter autonomia, efetivamente, para legislar sobre suas alíquotas. Perfeito. Uma pergunta até um pouco mais, né, não técnica, mais a fundo nota fiscal do serviço. Tem algumas transportadoras que transportam mesmo, né, origem e destino ao mesmo município e aí eles fazem nota fiscal de serviço na prefeitura. Hoje eles pagam somente o ISS. Na teoria, né, não sei se no texto base já fala alguma coisa. Agora vai incidir o imposto e aí vai algo para o Estado também? Porque até tem alguns momentos onde existe uma guerra fiscal entre o município e o Estado, né? Então, eles vão acalmar isso com, sei lá, dando parte virando para o Estado também aquele alíquota ou não? Legal. Essa pergunta é bem interessante porque nos retorna ali ao setor de serviços, né? Que inicialmente nas discussões aí em 2023, em 2022, sobre a PEC 45, que depois se tornou aí a Emenda Constitucional 132 da reforma, a gente discutia muito sobre isso, porque o setor de serviços imagina que eu tenho uma alíquota máxima de ISS em âmbito nacional de 5%, e o IBS estima-se ali uma alíquota de 17%, 18%. Né? Então, é algo ali significativo você sair de 5% para triplicar, né, a sua alíquota. Dadas algumas rodadas de discussões, né, após ali a revisão do Senado Federal do texto da reforma, foi incluído um rol ali de redução para o setor de serviços, como a Lilian comentou. Então, determinados serviços, como sociedades unipessoais, profissões regulamentadas, etc., eles vão ter ali a redução de 30%. Veja, 30% da alíquota do IBS, né? Então, não mais que isso. Então, se eu sou uma transportadora e eu presto serviço de transporte municipal, onde eu tenho a incidência do ISS, eu não estou beneficiado por essa redução de 30%, né, do setor de serviços, e, consequentemente, eu vou ter, né, infelizmente, um rol ali de incidência maior do que eu estou habituado hoje, né, invariavelmente. Agora, um ponto importante sobre isso é que a gente entra na questão da não cumulatividade plena, né? Então, embora a minha alíquota ela vá ser majorada de forma significativa, eu entro naquela sistemática de tomada de crédito em tese integral, né? A gente tem ali a vedação, como a Lilian trouxe no texto base, sobre
consumo pessoal, mas, via de regra, tudo aquilo que eu faço as aquisições, então pneu, manutenção, combustível, serviço de manutenção, eu vou poder me creditar para fins de IBS e abater isso na saída ali no débito. Perfeito, que eu vou conectar com a próxima pergunta. Porque hoje, no cenário atual, existem transportadoras que não estão no lucro real, né? Várias não estão no lucro real, e tem algumas que não estão, até por orientação do contador, já peguei, né, infelizmente, que o contador fala, não mexe com isso, por quê? Porque eu tenho que fazer todos os lançamentos certinho, você vai ter que pedir nota de tudo, por quê? Porque quanto mais eu contabilizar, menor fica a base de cálculo do lucro, eu pago menos imposto. Então, e tem transportadoras, claro, que mesmo sabendo desses desafios administrativos de pegar a nota de tudo, de contabilizar tudo 100%, para conseguir fazer uma boa contabilidade e pagar menos imposto, é algo que vale muito a pena. Então, no exemplo que você citou acima, né, de creditar imposto, me parece que todas as empresas agora vão ter que trabalhar como se fosse lucro real. Vão ter que ter na ponta do lápis todos os itens da contabilidade? É esse o sentimento? É uma boa pergunta, bem capciosa. Porque hoje nós temos três regimes, né, tributário. O lucro real, o lucro presumido e o simples nacional. Vamos limitar aos 3 aqui, né? Existe MEI também, enfim. Mas os 3 principais são esses. E, claro, é de consenso, assim, né, nesse meio de que o lucro real é o mais difícil, né? Porque tem que realmente escriturar e contabilizar tudo muito bem certinho na ponta do lápis. Enquanto o lucro presumido, a gente está trabalhando com uma base presumida, né? Então, a gente consegue ali algumas obrigações acessórias não precisam ser cumpridas exatamente como no lucro real. Enfim, o lucro real é tido como realmente o mais complexo, né? Porém, agora, com o novo cenário da reforma tributária, lucro real, lucro presumido e o Simples Nacional tem uma peculiaridade, porque ele vai poder optar por continuar na mesma sistemática do Simples Nacional, recolhendo uma única guia, o DAS, mas ele pode também optar por, em relação ao percentual de PIS e COFINS hoje, que se transformará em CBS, e o percentual de ISS ou ICMS, ele recolher por fora na sistemática da reforma tributária. Então, se a gente for pensar, e já é uma outra premissa, né, de que Simples Nacional não vai mudar nada com a reforma. Sim, vai impactar muito. Então, se estamos tratando, né, desses 3 principais regimes tributários, os 3, né? Sendo Simples Nacional, se ele optar por recolher na sistemática da reforma, terão que ter esse controle. Eles se assemelharão à sistemática que a gente tem hoje no lucro real. Então dá para falar que quem é lucro real já está acostumado com todas as obrigações acessórias, toda, né, vamos dizer assim, esse controle, né? Todo esse controle de gestão contábil, vai mudar menos, tem menos impacto. Agora, quem é no presumido ou no Simples Nacional vai ter que se readequar. Se não readequar, vai ter um custo maior. Eu acho bacana ponderar, até quando a gente fala dos princípios norteadores ali da reforma, né, um ponto bem importante, porque esse mecanismo da não cumulatividade plena e de acabar que todo mundo vai se transformar ali num lucro real é justamente para evitar ali a própria sonegação fiscal, né? Porque imagine que quanto mais eu tenho ali efetivamente o registro das minhas aquisições, ou seja, olhando por outros olhos, quanto mais eu exijo nota fiscal ali nas operações com as quais eu estou transacionando, menor vai ser o meu débito, porque eu vou estar gerando um crédito para abater do débito, né? Então, é importante a gente ponderar isso, porque são mecanismos que intrinsecamente vêm com esses objetivos, né? Pegando um exemplo até na pessoa física, como se fosse aqui no Paraná, né? Vocês são de Curitiba, sou de Londrina. Aqui a gente tem o Nota Paraná, né? Que quanto mais nota você pede, vai ficar lá crédito que você pode usar no PVA ou até sacar o dinheiro mesmo, receber o dinheiro. É mais ou menos essa a dinâmica, né? Pelo que vocês estão explicando. Legal. Bom, e aí agora eu quero entrar num outro assunto que é muito relevante para as transportadoras. Tem muita transportadora. Por quê? A gente está falando de pegar crédito. Como que eu vou pegar crédito do seu contrato autônomo, né? Então, hoje, quando a pessoa está lá no meu sistema emitindo contratão autônomo, ele vai fazer o RPA, o contrato de frete carreto. E aí tem as retenções de imposto de renda, INSS, até o SESC Senat. Como que fica nessa situação para contratar autônomo? O que vai mudar com a reforma tributária? Eu, como transportador, contratei autônomo. Qual a vantagem, qual é a desvantagem? O que mudou? É importante lembrar que a reforma tributária, essa que estamos falando hoje, ela
ela trouxe a mudança para a tributação sobre o consumo, lembrando PIS e COFINS, imposto ISS e ICMS. Né? Então, em relação ao imposto de renda que você falou, a tributação sobre a folha, né, o INSS, isso, a princípio, não muda com esse texto base da reforma. Nós teremos também, futuramente, uma reforma sobre imposto de renda e sobre folha, tá? Mas ainda a gente não tem essas premissas ainda. Então, como você falou, essas retenções, né, de imposto de renda, de contribuição sobre a folha, isso ainda está mantido. Mas o que a gente tem previsto no texto base é que para a contratação de transportador pessoa física, transportador autônomo pessoa física, haverá a possibilidade de uma tomada de crédito presumido. A gente ainda demanda de lei complementar para a regulamentação dessa sistemática, né, de quanto será esse crédito presumido, porém, sabemos que haverá um crédito presumido aí na contratação de transportador pessoa física. Muito interessante. Eu, como transportador, se eu for contratar uma pessoa física e eu não tiver esse crédito, ou uma empresa eu tenho crédito, eu tenho que pôr na ponta do lápis para ver o que compensa, né? Exatamente. Então, aí esse crédito presumido pode balancear isso. Legal. Acho que esse é um dos pontos, assim, que eu acho que vai ter muita discussão e vai impactar muito no nosso setor, porque a contratação de autônomos no nosso setor é bem grande, né? Tem bastante gente nessa situação. Conectando ainda a outro ponto, né? Já que a gente falou de autônomo. Lá no nosso canal a gente já fez até um vídeo, né? Porque quando surgiu não, né? Melhorou o MEI caminhoneiro, teve aquela... E aí tem um vídeo lá que a gente fez que fala MEI caminhoneiro não é MEI transportadora. Né? Então, na nossa posição, na minha posição como canal, a gente fala, MEI caminhoneiro é para quem só quer ser não é nenhuma empresa, sabe? Então é só para formalizar alguém que está fora do mercado. Mas... o que vocês têm a dizer sobre o MEI caminhoneiro impactado na nova reforma, na reforma tributária? Por hora, a gente não tem nada previsto no texto base que altere a sistemática do MEI caminhoneiro. Né? Então, não sei se a Isabela tem algo a ponderar sobre isso, mas por hora a gente não tem nada que altere. Até lá no nosso canal, a nossa orientação, você quer abrir uma transportadora? Não é MEI caminhoneiro. Né? Por isso que a gente fala, né? É MEI caminhoneiro, não é MEI transportador. Bom, eu acho que talvez um aspecto legal da gente considerar, fazendo um paralelo sobre isso, né? Até porque você comentou ali da sistemática do creditamento. Imagine talvez uma transportadora ali que faz o frete municipal, né? Via de regra, ali talvez ela vá ter a tomada de crédito sobre... a manutenção, se ela tiver frota própria, etc. E se ela fizer subcontratação de MEI caminhoneiro ou, eventualmente, de autônomo, né? Talvez eu precise... E até de Simples Nacional, né? Talvez eu precise pensar ali, efetivamente, na sistemática de mercado mesmo com esse cenário. Porque eu não estaria gerando crédito para abater do meu débito depois. Se eu estou competindo num mercado... uma outra transportadora que está subcontratando de uma empresa que está gerando crédito integral para ela, talvez, né, ela consiga praticar preços melhores para fins de mercado. Então, o ponto que a Lilian trouxe do Simples Nacional sobre a possibilidade ali de recolher por fora é bem interessante nesse sentido. Né? Embora, inicialmente, o texto base da reforma ele traga isso como uma faculdade, né? Ou seja, eu estou no Simples Nacional, eu tenho essa opção. Se eu quiser, por livre e espontânea vontade... talvez ela se torne uma livre e espontânea pressão de mercado, né? Porque é possível que eu perda competitividade, né? Se eu sou do Simples Nacional, podem não querer transacionar comigo porque eu gero um crédito menor do que um contribuinte regular. E existe bastante livre e espontânea pressão no segmento de transporte, viu? Existe bastante. Bom, e citando aqui algum outro ponto... quais os impactos que essa reforma tributária teve no IPVA, IPTU, né, e outros que talvez indiretamente contribuem com a transportadora? Muitas vezes a gente até esquece, né, que a reforma tributária trouxe impactos também para o IPVA, IPTU e ITCMD. Quando eu vi até que teve impacto, eu falei, nossa, não tinha nem parado para pensar nisso. Foi bem curioso. Muitas vezes a gente esquece disso. Mas, enfim, foram mudanças... não tão significativas, né, como para PIS, COFINS, né, ICMS e ISS,
Mas, por exemplo, o IPVA pode ser que impacte para as transportadoras. Por quê? Um dos princípios norteadores da reforma tributária foi o princípio da proteção ao meio ambiente, né? Então, em relação ao IPVA, com a reforma tributária, veio a previsão de que veículos que poluem mais poderão ser taxados mais, né? Poderão ter alíquotas majoradas. Então, ele será progressivo à medida que impacte mais ao meio ambiente. Então, a gente também, né, demanda aí de mais regulamentação, porém, a tendência é que... Isso já está claro no IPVA? Isso já está claro. Sim. Em relação ao IPVA, sim. No IPTU, elas também terão alíquotas, já existe, né, alíquotas progressivas, e a diferença principal aí é que poderá haver uma mudança em relação à alteração, né, da base de cálculo por meio de decreto do executivo. Então, facilita para o município alterar aí a base de cálculo do IPTU. As transportadoras, talvez quem tem sede própria, alguma coisa nesse sentido, Armazéns né? gerais, Armazéns, né? Eu acho perfeito. que pode ser impactado também. Exato. E do ITCMD, vem talvez ali linkado com o princípio da justiça tributária, talvez, porque quem ganha mais também vai pagar mais, né? Então, quem vai ser também progressivo à medida do valor, né? Do quinhão, da doação. Só explica um pouco o ITCMD. Lembrando que o ITC... Exatamente, às vezes o IPVA e o IPTU está mais, né, no consenso. Mas o ITCMD é um imposto que é pago na transmissão causa-mortes, ou seja, no momento em que há uma sucessão, né, onde há, enfim, a distribuição aí do o nome, do quinhão, do legado, enfim, ou então numa doação. Há também a incidência do ITCMD. Então, de uma doação intervivos, né, porque existe o causa-mortes e o intervivos. O causa-mortes é quando há sucessão, então dentro do quinhão, né, dos herdeiros, e numa doação. Então, nesses casos, a incidência do ITCMD permanece assim, isso não mudou. O que mudou se eu recebo um quinhão maior, a alíquota será progressiva, eu vou pagar mais. Né? E numa doação, então, da mesma forma. Na prática, se eu vou receber uma herança de 10 mil, eu vou pagar X. É isso. Se eu for receber uma herança de 100 mil, eu vou pagar 2X, 3X. Vai aumentando de acordo com o valor. Semelhante ao que é do imposto de renda hoje, né? Ele também tem uma alíquota progressiva, né? Então, quem ganha mais, paga mais. Acho que talvez, até para ilustrar melhor, né? Imaginem ali uma doação de R$1 milhão, talvez R$1 milhão ele entra numa faixa de progressividade de TCMD maior. Mas se esse 1 milhão eu for dividir em 5, 200 vai entrar talvez ali numa faixa menor para fim de tributação, né? Semelhante, pode se correlacionar ali com o que o povo está mais acostumado, talvez com o imposto de renda, né? Imposto de renda, exatamente. Das faixas ali. Tem pouca, não vou dizer pouca relevância, né? Uma mudança interessante, mas afeta talvez pouco o setor de transportes, né? E só lembrando que o slide que a gente mostrou aqui e outros slides eu vou disponibilizar no link no YouTube, tá? Então, a gente vai ter os slides disponíveis, contato também da Lília e da Isabela. E eu queria um pouco que você falasse dos serviços que vocês prestam, né? Detalhasse um pouco mais o que, né? Sou uma transportadora, acabei de assistir o podcast, já tateei o escuro, já vi pontos ali que me preocupam, né? Claro que a gente não entrou em detalhes em muita coisa, e tem muita coisa que faltam detalhes mesmo. Mas o que eu preciso fazer? Né? Vou ligar para você, Lilian, vou ligar para você, Isabela. O que eu preciso fazer? Né? Um ponto que a gente sempre coloca ao final de qualquer palestra nossa, né? É que todas as empresas devem se atentar ao que nós temos vigendo hoje, né? As regras do jogo de hoje. De que forma eu posso me beneficiar delas hoje? Sejam regimes especiais, créditos tributários dos últimos 5 anos, né? Do que a gente tem hoje de crédito CMS, crédito PIS e COFINS, porque eles não existirão mais daqui a alguns anos, né? E então, com as regras do jogo de hoje, o importante é que você aproveite do que existe hoje. A gente sabe que
Em relação ao ICMS, talvez a Isabela queira tratar até dessa situação, depois ela vai mencionar melhor, mas a gente vai ter um prazo muito extenso, né, caso tenha sido constituído o crédito hoje de ICMS, né? Ele terá um prazo muito extenso para utilização no futuro, quando viger o novo sistema. Então, o ideal é que as empresas aproveitem o tempo de hoje para aproveitar das benesses que existem hoje, né, do sistema de hoje, dos créditos. Sou uma transportadora, nunca fui atrás para ver se eu tenho crédito de ICMS, exatamente. Nunca fiz uma consultoria tributária para ver, agora é o momento para... Aconteceu hoje. Visitamos um cliente, uma transportadora, que a gente ficou pasmo, mas ela ainda não tinha aproveitado dos créditos, que a gente teve a tese, chamada tese do século, né, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. E isso impactou em bilhões, né, os cofres públicos aí, porque teve uma repercussão muito grande, né? Por isso é chamada a tese do século. E muitas empresas, a maioria delas que a gente visita, já aproveitou desse crédito. Mas essa transportadora, uma transportadora relativamente grande, não tinha aproveitado ainda esse crédito, que hoje, na verdade, a gente já tem a legislação de que, né, possibilita a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS de forma direta, sem necessidade de ação judicial ou pedido administrativo. Mas ela ainda pode aproveitar o que ficou do passado, porque do passado eram regras diferentes. Foi necessário, inclusive, uma ação judicial para isso, né? E ela não se aproveitou, né? E vamos supor que a gente tivesse tido essa conversa com ela ali no inteirinho da mudança da reforma. Perdeu, né? Vai ter perdido. Então, isso é algo que traz um senso de urgência, né, para as empresas, para elas aproveitarem do que temos hoje vigendo. Perfeito. É a hora. Agora é a hora. Legal, acho que como a Lilian trouxe, né, eu acho que a importância ali de, até que se comece a viger esse novo sistema, a gente correr atrás do crédito perdido nos últimos 5 anos e constituir esse crédito, efetivamente, né? Dizer para a Receita e registrar nas obrigações acessórias de que, olha, esse crédito é meu por direito, e daí você, a partir de então, poderá, no caso do PIS e COFINS, abater esse crédito da própria CBS, né? Ou no caso ali do ICMS, do ISS, eventualmente, abater isso com o IBS depois, né? Um ponto importante, pensando em monetização desses créditos, que acho que é importante a gente trazer, é em relação principalmente ali ao prazo para a utilização dos créditos acumulados de IBS, né? A gente tem aí estudos do Estado de São Paulo, por exemplo, que demonstra que hoje os contribuintes que têm crédito acumulado de ICMS utilizam esse crédito em menos até de 12 meses, né? Cenário pós-reforma, o texto base traz que, no mínimo, 240 meses. Então, 240 parcelas, a gente está falando de 20 anos para a utilização de um saldo credor. Se a gente contratar o escritório de vocês, fazer a consultoria tributária, então, e tiver crédito, normalmente, em São Paulo, demora 1 ano para receber. Com a nova reforma, vai demorar 20 anos. É basicamente isso? Exatamente. E frisando, né? São Paulo demora 1 ano não porque é um prazo imposto pelo Estado, mas é porque normalmente é o prazo que os contribuintes levam para consumir, efetivamente. Não tem um prazo pré-fixado, né? É importante frisar isso. E acho que outros pontos que é importante a gente comentar também aí, indo para esse novo cenário, é em relação a conhecer a própria operação, né? Às vezes eu não sei se a maioria dos meus fornecedores é Simples Nacional ou não, né? Talvez se eu só tenho fornecedor do Simples, eu preciso pensar do ponto de vista de mercado se no cenário pós-reforma eu vou mantê-los ou eu eventualmente vou ter que avaliar ali a minha estrutura de aquisição, né? É importante a gente desenhar esses cenários. Pensar em planejamento tributário, porque hoje a gente sai de um sistema onde a gente tem a tributação na origem e vai para o destino. Então, talvez eu tenha uma filial, uma empresa que está constituída em uma região estratégica, porque um determinado estado me dá um benefício fiscal, ou eu tenho algum regime especial, isso acaba com a reforma, né? Então, talvez eu tenha que avaliar fins logísticos, outras questões ali que vão ponderar mais para o meu negócio, né? Legal, perfeito. Bom, partir para o encerramento, então. Queria agradecer você, Lilian, agradecer você, Isabela. Foi um papo muito legal. Acho que a gente conseguiu trazer esse norte que eu gostaria para os transportadores, para todos, né? Acho que mesmo quem não é transportador, vendo esse episódio, já vai dar uma visão geral
Mas, claro, para a transportadora aqui eu trouxe alguns exemplos reais, alguns exemplos práticos do segmento para alinhar isso um pouco melhor. Bom, queria agradecer também a Jacometo Seguros, que é idealizador desse podcast. Lembrar vocês que se vocês precisarem de TMS, quiserem trocar de sistema, quiserem um sistema que já está se alinhando com a reforma tributária, né, nas mudanças que terão que ser feitas, Transporte Fácil, a gente está aqui para contar com vocês. Bom, muito obrigado a vocês. A gente que Até agradece. Até a próxima. Até mais.